Seja bem-vindo ao Acerto de Contas desta semana. Hoje analisamos o sistema político português e as reformas de que há muito se fala. Serão os movimentos de cidadãos a nova realidade? Estão os partidos políticos a perder poderes? O que fazer para aproximar os eleitores dos eleitos? São estas as questões às quais vamos tentar dar resposta ao longo dos próximos minutos. É meu convidado José Ribeiro Castro, antigo presidente do CDS-PP, atualmente deputado do CDS-PP. Em primeiro lugar, muito bem de contas desta semana. A questão que muitos colocam e que eu próprio coloco também e que lhe coloco é: chegou o momento de se fazer uma reforma política em Portugal ou já deveria ter sido feita? Bom, a sua resposta está na sua pergunta, já devia ter sido feita, não é? E a Constituição preparou-a. A Constituição foi, que é, digamos, o mais difícil. Muitas vezes as pessoas dizem, é preciso rever a Constituição. A Constituição foi revista em 1997 para permitir uma reforma profunda do sistema eleitoral. E, nomeadamente, prevê, por exemplo, a introdução de círculos uninominais. Enfim, podemos aprofundar o que é que se pretende com isso, nomeadamente a introdução do sistema misto, que é uma proporcionalidade impecável, mas tem como uma das componentes círculos uninominais. Bom, e nada foi feito. Enfim, este ano vão passar 18 anos sobre isso. E as legislaturas passam e nada acontece. Aqui há 3 legislaturas atrás, salvo erro, na legislatura de 2002 a 2005, formou-se mesmo uma comissão eventual para isso. Portanto, formou-se uma comissão no Parlamento, comissão eventual para a reforma do sistema político, que trabalhou longamente sobre diferentes matérias, autárquicas, eleições legislativas, também, creio que eleições regionais. Ouviu vários especialistas ao Parlamento fazer essa mudança, sim, se claro, assim claro, se entender. Claro. Chegou a estar relativamente adiantada num dos governos, mas depois entrou num atoleiro e a partir daí nunca mais se mexeu. O que mais se ouve é às vezes por aquela reclamação do PSD de reduzir o número de deputados para 180, que cria alguns bloqueios, cria alguma resistência, porque não é a questão principal, enfim, pode-se reduzir o número de deputados, também podemos aprofundar, mas essa não é a primeira questão, é a última a tratar, e em termos até de rácio comparado, nós não temos dos maiores parlamentos da Europa, pelo contrário, mas sobretudo há uma necessidade de personalização dos mandatos, de dignificação do deputado, que o deputado esteja mais próximo do eleitor, que o eleitor sinta que o deputado lhe responde e corresponde às suas aspirações, e isso permitiria também melhorar significativamente a qualidade do funcionamento do sistema partidário, que está profundamente degradado. Na sua opinião, porquê que durante estes anos todos e desde que foi feita essa alteração constitucional, porquê que ainda não avançou essa reforma, sendo que parece mais ou menos evidente que estes movimentos de cidadãos, como são conhecidos e que têm surgido cada vez mais nos últimos anos, parecem querer dar também aqui esse mote para a mudança? Bom, eu creio que se fez uma aliança fechada entre os diretórios e os aparelhos, ou os controladores dos aparelhos. E esse é o fenómeno, não é? E, portanto, digamos, há uma aliança fechada entre o santo que vai no andor e os carregadores do andor. E isto é um círculo fechado. Bom. E, portanto, quer o santo que vai no andor gosta de controlar os carregadores do andor, quer os carregadores do andor gostam de controlar o santo no andor que os designa. E, portanto, é um mecanismo que foi de degradação interna do funcionamento dos partidos e que é avessa a uma reforma que signifique a redução do poder dos diretórios e a devolução de poderes aos eleitores. E que dê mais personalidade aos deputados. Quer dizer, que os deputados não possam ser tanto meros carimbadores das orientações que são apresentadas, mas tenham mais liberdade de representação, liberdade de expressão dos pontos de vista que vão construindo na relação direta com o eleitorado, porque os deputados é que têm a relação direta com o eleitorado e, portanto, uma reforma que reduz a distância entre a classe política e o que se decide. Bom, eu cito, por exemplo, aqui no prefácio do livro que nós estamos a editar, um caso que foi célebre, não é? E que é exemplar dessa degradação. É aquele caso que foi denunciado nas televisões por Bagão Félix como a eutanásia social e, portanto, veio a Assembleia da República ter votado uma norma que proibia os reformados de trabalhar mesmo de graça.
e que causou inúmeras perturbações em muitas instituições, como, por exemplo, universidades, onde dão colaboração graciosa. E, portanto, isto é uma coisa gravíssima, foi uma decisão gravíssima. Bom, e basta ver a história. Quer dizer, isto só é possível porque os deputados são afastados do processo decisório nas decisões que eles próprios tomam e, portanto, não se dão conta, às vezes, de coisas gravíssimas que são forçados a votar. Nesse caso, aliás, isso foi 2 vezes à Assembleia da República e, aparentemente, ninguém deu conta disso. Os políticos estão mais, ou os eleitos estão mais afastados dos eleitores? Sim, estão. E os eleitores sentem isso, não é? E por isso há uma participação cada vez menor. Olha, vamos a estas eleições da Madeira. São, uma vez mais, uma demonstração eloquente dessa decadência, que não fere só as eleições nacionais, mas atinge também eleições regionais. Repare, eram umas eleições abertas. Eram umas eleições de mudança de uma liderança que marcou a vida política regional madeirense durante décadas. E, portanto, era natural que fossem umas eleições com enormíssima participação. Passou-se o contrário. Não votaram 49,7% dos eleitores. Houve um mau aumento da abstenção, com uma participação eleitoral abaixo de metade dos eleitores inscritos. Houve uma fragmentação do voto, houve mais partidos a concorrerem, mas mais partidos a concorrerem não significou mais gente a votar. Houve menos gente a votar. E houve também uma fragmentação significativa. Os partidos maiores, por exemplo, os 2 maiores partidos, o PSD e o CDS, comparando com as eleições anteriores, perderam cada um 4 pontos percentuais com as eleições regionais anteriores. E o PS, que tinha feito uma coligação enorme com o Meio Mundo e o outro, para ver se chegava ao terceiro partido, perdeu no saldo da sua votação e dos partidos com que se coligou 10 pontos percentuais. Perdeu 10 pontos percentuais. Simultaneamente, um partido novo, que se registrou como Partido Nacional, senão não poderia concorrer o JPP, Juntos pelo Povo, que é um partido que se formou no Conselho de Santa Cruz da Madeira, sobretudo, onde quase ganhou as eleições nesse Conselho, tem 10% na primeira eleição, a nível regional, e conquista 5 deputados, colocando-se logo como 4ª força política. Portanto, isto são sinais de mudança, pelo menos. De instabilidade, de desconforto, de descontentamento. Não se passam só cá. Nós vemos também em Espanha. Não é? Também misturado com questões de corrupção, de quebra da confiança pública no sistema financeiro, no sistema bancário, um clima de grande desmoralização coletiva. Também se passou em Itália. Também se passa com outros sinais de instabilidade do sistema partidário em França, de natureza diferente. Continua em Portugal a haver, como dizia o Presidente da República no 5 de outubro do ano passado, Sim. que há um risco de implosão do sistema partidário. Sim, Os partidos vão ter de reinventar-se, ou saber reinventar-se, pelo menos. Sim, creio que sim. Nós, aliás, apresentámos este manifesto em finais de agosto e depois, em princípio de setembro, fizemos uma apresentação e gostávamos muito de ouvir o discurso do Sr. Presidente da República em 5 de outubro, que dizia coisas que nós também tínhamos dito. E creio que o alerta do Sr. Presidente da República é certeiro. Por isso nós lamentamos que esta última sessão legislativa não tivesse sido aproveitada para fazer esta reforma, que está preparada do ponto de vista constitucional, com exceção da possibilidade de haver candidatos independentes. Tudo o mais pode ser feito. E era o apelo que nós fizemos. Quando nós apresentámos o manifesto inicialmente, fizemos um apelo às forças políticas para que aproveitassem este final da legislatura para mudar o sistema eleitoral e que as eleições que vão marcar o próximo ciclo, que são tão importantes, numa fase dificílima da vida do país, já não fossem marcados por estes vícios, por estas limitações, por estas quebras de confiança do eleitorado, mas já fosse num sistema refrescado, num sistema renovado. Isso era perfeitamente possível de fazer-se. Enfim, não nos esqueçamos que fez-se uma Constituição num ano. Uma reforma eleitoral é mais fácil. E há posições de partidos nesse sentido. Olha, no meu partido, o CDS, o programa partidário, quando mudou para Partido Popular, portanto é o programa adotado em janeiro de 1993, diz isto.
é importante a consagração de um novo sistema eleitoral, de modo a individualizar cada vez mais a responsabilidade política, reforçar o controle democrático dos eleitores sobre os eleitos e impedir a tendência da democracia de partidos para se tornar numa democracia de diretórios. É isto mesmo. É importante a abertura de todos os atos de candidatura política aos independentes, porque os partidos políticos devem obrigar-se a ser os melhores, mas não os únicos instrumentos da realização da democracia. Perfeitamente de acordo. Agora, a questão é, este programa foi adotado em 1993, passaram 22 anos, fez alguma coisa? Os partidos têm medo de perder algum deste poder ao se tentarem reinventar, ao alterar-se o próprio sistema político português? Porque a verdade é que, se olharmos para o passado, houve ou se olharmos para as últimas décadas, tem havido uma centralização grande dos candidatos nos partidos. Nos últimos anos assistimos ao contrário, que é os candidatos independentes, alterações dentro, por exemplo, as primárias no PS, cisões no Bloco de Esquerda. Temos assistido aqui a alguns movimentos, o MPT, que conseguiu eleger também eurodeputados nas últimas eleições europeias. Isso são tudo sinais desse mal-estar, não é? Quer dizer, vamos lá ver. Nós não somos contra os partidos. Não é? Os partidos são essenciais à democracia. E os partidos, não há uma democracia sem partidos, não há uma democracia contra os partidos. Mas os partidos têm que ser aquilo que eu chamo câmaras de respiração social. Os partidos são pulmões políticos da sociedade. E, portanto, têm que respirar abertamente com a sociedade, através das suas estruturas, dos seus militantes, e, portanto, levam e trazem, portanto, respiram com a sociedade. E, por isso, têm que ser abertos. Têm que ser democráticos, não podem ser fechados, não podem ser tribais ou sectários. E muitos evoluíram nesse sentido. Portanto, fecharam-se e perderam legitimidade representativa. As pessoas, de uma forma geral, queixam-se disso. Nós hoje vamos à generalidade das sedes dos partidos e estão vazias. Bom, eu sou do tempo, a seguir ao 25 de Abril, que foi um momento de grande emergência cívica, em que os partidos faziam correntemente sessões de esclarecimento. Ou nas suas sedes que se abriam à cidadania, ou iam a escolas, a casas do povo, a sociedades recreativas, conversar abertamente, apresentar as suas ideias e ouvirem. Às vezes eram sessões duras e difíceis, porque o diálogo com a cidadania é duro e difícil, mas é isso que torna a política genuína e autêntica. Isso foi-se perdendo. E é preciso nós voltarmos a isto. Só voltamos a isso com deputados que, em boa parte, estejam responsabilizados diretamente perante os eleitores. E, portanto, têm poder dentro dos partidos. E como é que se cria essa responsabilidade direta? Bom, o sistema, enfim, há várias formas de o fazer. Nós propomos 3 vias, não é? Portanto, isto, aliás, são sistemas que estão experimentados na Europa democrática. Enfim, há o sistema irlandês, que é um sistema muito engenhoso e muito engraçado, mas talvez um pouco sofisticado, em que as pessoas votam uninominalmente, mas resulta proporcional, portanto, mas é um sistema específico da Irlanda, de alguns estados dos Estados Unidos e da Austrália, mas é um sistema muito engraçado e que funciona bem. Depois há o sistema que domina nos países nórdicos e também na Bélgica e na Holanda, que é o sistema do voto preferencial, diferente. Portanto, é um sistema como o nosso, mas em que as pessoas votam no deputado e, ao votarem no deputado, votam no partido. E portanto, acaba por ser o eleitor em maior ou menor grau. Depois tem uns truques que reduzem, infelizmente, a eficácia destes mecanismos. Mas, em alguns países, funciona bem, como é o caso da Finlândia. E, portanto, quando se vota no deputado, vota também no partido. Mas acaba por ser o eleitor que dá a ordem da lista. Não é? E, portanto, isto introduz uma limitação forte do poder do diretório e força os partidos a escolherem os melhores. Porque senão, já sabem, se põem, candidatam pessoas que não têm prestígio público ou social, o eleitor troca as voltas às escolhas dos partidos. E depois há o sistema que eu acho o mais adequado à nossa transformação, que é o sistema alemão. Aliás, a revisão constitucional de 1997 foi feita para isso, toda a gente sabe isso, que acho que devia ser completado por um círculo nacional de correção, porque é um sistema que pode penalizar partidos com menor representação, e o Círculo Nacional corrige isso e, portanto, mantém a proporcionalidade. Quer dizer, nós defendemos, neste manifesto, uma reforma de uma honestidade impecável, sob pena dela não poder ser feita. É uma reforma eleitoral em que todos os partidos, grandes ou pequenos, se possam rever, que é uma reforma justa. E, portanto, tem que assegurar a justa representação do território,
da cidadania e das diferentes correntes políticas. O sistema alemão é um sistema em que metade dos deputados é eleito uninominalmente e metade proporcionalmente. E, portanto, permite a introdução de um fator de grande proximidade no quadro da formação da representação partidária no Parlamento. E só isso melhora o sistema. E é um sistema que funciona, enfim, até pelos resultados económicos e financeiros, talvez no país que tem o melhor desempenho. Parece que no caso português, e pelas várias alternativas que acabou de explicitar, aquilo que nesta altura os cidadãos procuram é eleger eles próprios alguém que conhecem para, por exemplo, a Assembleia da República. Ou seja, eu, enquanto cidadão português, quero eleger uma pessoa que conheço ou quero votar nessa pessoa diretamente, não quero que seja o partido a escolher quem vai representar no Parlamento. Sim, em parte querem isso, não é? Não pode ser totalmente, ou então destruiríamos o fenómeno partidário. Quer dizer, nós não defendemos um sistema apenas de círculos uninominais. Isso seria muito negativo e muito injusto do ponto de vista da representação política do país. Não é? Por exemplo, é o sistema que existe na Inglaterra, mas é um sistema que só é compreensível e aceitável para um país que tem a tradição política dos britânicos. Eu creio que é um sistema que não é transplantável para mais nenhum país no mundo e que depois resulta em grandes injustiças na representação política do Parlamento em termos da cor política do país. Por isso é que este sistema alemão, que é um sistema misto, é um sistema engenhoso, suficiente do ponto de vista dessa relação de confiança com os deputados e que preserva a proporcionalidade impecável da representação parlamentar, como creio que é fundamental. Mas creio que os cidadãos o que esperam, talvez uns exprimindo dessa forma, quer o meu deputado, mas o que os cidadãos precisam é de reconstruir confiança nos partidos. E, portanto, precisam de reconstruir confiança nos seus elos de relação com os partidos, que são os deputados. E precisam ter a certeza, não é, que os deputados que são eleitos têm efetivamente poder, representam de facto a sua cara e não são os meros joguetes, não são as meras marionetes, não são uns palhaços, como muitas vezes somos tratados, não é, e que estão ali a levantar o braço. Deveriam estar em regime de exclusividade, como se tem defendido também os deputados na Assembleia da República. Eu não defendo isso. Quer dizer, compreendo que se discuta isso, mas então também tem que se discutir o estatuto remuneratório dos deputados e essa questão. Mas eu não sou... um deputado não deve ser um político profissional. E as pessoas, quando discutem isso, também têm que ter um bocado a noção de que os deputados passam ali uns bons anos das suas vidas e, portanto, depois regressam à sua vida profissional, perderam o pé, a generalidade deles, quer dizer, aponta sempre um outro caso escandaloso, que foi para administrador, quer dizer, há as estrelas do futebol e depois há o resto, não é? Às vezes com carreiras muito, muito modestas e muito simples. E, portanto, não podemos também ver a situação dos deputados por 2 ou 3 casos, não é? Portanto, é preciso ver a generalidade da sua vida. Mas é também importante que o deputado não seja alguém exterior à vida social e à vida económica. Que seja um jornalista que às tantas se retira e vai fazer política, ou que seja um professor que interrompe a sua carreira de docência, ou que seja um advogado, ou que seja um médico, ou que seja um operário, ou que seja um agricultor que interrompe e dedica um tempo da sua vida à representação política. Isso é útil. É útil que sejam pessoas que estejam envolvidas com a vida real e não sejam pessoas que fizeram carreira sempre fora da vida real, porque entraram numa juventude partidária, foram por ali upa-upa, assessor, adjunto, chefe de gabinete, membro de governo, deputado, vereador, e não fizeram mais nada na vida a não ser política. Alguns serão assim, mas não pode ser a representação política também só dessa maneira. Eu creio que é muito importante que exista uma relação da parlamentar
com a realidade da vida económica e social do Muito país. bem. Olhando para o número de deputados, e no início da nossa conversa tocamos também nesse ponto, há quem defenda, e cada vez mais também se fala numa redução do número de deputados. É justificável esta redução? O número de deputados é o ideal, o número atualmente existente? Ou é possível cortar também no número de deputados e ainda assim manter não só a representatividade territorial, como também a biodiversidade política ou dos partidos políticos? Olha, eu creio que esse coro é também um sinal do desprestígio. Quer dizer, o que as pessoas querem dizer é que se calhar bastava só lá estar assim deputados, não é? Quer dizer, é o que as pessoas querem dizer, porque como a representação parlamentar impopular, e as pessoas têm a sensação que as pessoas são autómatos no meio das direções partidárias, não é? Bom, então bastaria estar 5 ou 6, que são os líderes parlamentares e que votariam cada um com o cartão de votos que resultaria das eleições. Bom, mas isto é uma simplificação. Agora vamos a sério. Nós já tivemos 250 deputados, depois 256 e depois baixou para 230. E nesta altura temos 230. E foi feita uma revisão constitucional que permitiu baixar a 180. Portanto, nesta altura, o que a Constituição diz é que o número de deputados se situa entre 180 e 230. E, de facto, é um pouco difícil, quando esta foi a banda definida, que nos mantenhamos sempre no limite superior. Mas a verdade é que, comparando a representação parlamentar portuguesa, e nós só temos uma Câmara, não temos uma segunda Câmara, aliás, uma primeira, uma Câmara Alta, um Senado, enfim, ou o equivalente. A representação parlamentar portuguesa, comparando com países da nossa dimensão, a Grécia, a Hungria, a Suécia, a Bélgica, a Holanda, está longe de ser das maiores. Enfim, está na média e até na média mais baixa. O rácio deputado-eleitor é dos mais baixos. Portanto, esse não é um problema em termos de representação. Isso também tem a ver com os círculos e a composição dos círculos. Por exemplo, hoje nós temos um círculo, Porto Alegre, que elege 2 deputados. Isso dificilmente é proporcional. É preciso ter 30% dos votos para eleger um deputado. Ou seja, todos os partidos que têm menos de 30% nesse círculo, esses votos são deitados para o lixo. Ou há círculos como Bragança, como Beja, como Évora, que têm 3 deputados. Portanto, há aqui um problema que também tem que ser visto de acordo com a dimensão dos círculos para assegurar uma representação parlamentar justa. O que é que nós dizemos? O problema não é o principal problema, não é o primeiro problema o número de deputados. E queremos prevenir a cidadania, que é uma forma de os enganar. Dizer que se vai resolver cortando o número de deputados, mantendo os vícios principais do sistema, acrescentando mais um, que é uma pior representatividade política do Parlamento. Bom, portanto, vamos tratar do sistema. Vamos aproximar o deputado dos eleitores. E, no fim, consoante o sistema concreto que escolhermos, assim veremos, dentro dessa banda, qual é o número ótimo que pode resultar. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo concreto. Imaginemos, como é a minha opinião pessoal, que evoluiríamos para um sistema alemão. O sistema alemão obriga a que haja um número variável de deputados. Por causa da articulação entre deputados uninominais e plurinominais, a representação proporcional e individual, isso significa que em cada eleição na Alemanha o número de deputados do Bundestag varia. O número é 598, mas podem ser 605, 607, 608. Porquê? Porque às vezes há deputados que são eleitos individualmente, e não são postos fora, acima da cota do partido nessa circunscrição regional. E, portanto, mantém-se. São os chamados Überhangen-Mandaten, mandatos supranumerados. Caso a lei eleitoral tinha que permitir uma variação, digamos, fixava um número de deputados em 205 ou 207, bom, e depois isso acomodaria a possibilidade de eleição poder variar, nunca ultrapassando o limiar superior de 230 que fixa a Constituição. Portanto, o que nós chamamos a atenção neste manifesto é que é preciso tratar dos problemas efetivos. Relação de confiança entre o eleitorado e os partidos, através do reforço da relação de confiança entre os eleitores e os deputados, sejam candidatados em listas, sejam candidatados uninominalmente no quadro de um sistema misto,
que seja impecável em termos da representação política do país. Muito bem. Para terminarmos, última questão, também ela tem sido levantada nos últimos tempos. O financiamento dos partidos deve manter-se como está, deve ser alterado, deve ser exclusivamente público? Bom, eu creio, nós fizemos uma evolução importante para o predomínio do financiamento público. Eu não defendo que seja exclusivo, porque há as cotas dos militantes. O financiamento exclusivo significava proibir as cotas, ou às vezes atividades que existem de angariação de fundos que os partidos fazem, olha, vendendo livros, ou outras, ou a festa do Avante, enfim, é sabido que o Partido Comunista levanta sempre essa questão. Mas existe um predomínio do financiamento público que eu estou de acordo e que boa parte da cidadania às vezes acha mal, mas isso destina-se a prevenir a corrupção e a assegurar uma maior igualdade. Agora, pode ser melhorado. E eu creio que se deve aproximar que nas verbas que financiam as campanhas elas sejam iguais ou tendencialmente iguais para todos os partidos. Hoje não são. Hoje não são. Não é? Portanto, hoje existe uma desigualdade dos autores, de oportunidades, pelo menos, no início da campanha, não obviamente no financiamento pós-eleitoral, que se varia com o peso relativo. Segundo, deve haver uma consolidação das contas dos partidos e maior controle. Porque a verdade é que se fez esta evolução, mas a cidadania não tem a sensação de que atingiu esses benefícios, que acabou a corrupção, que acabaram os dinheiros por debaixo da mesa. Essa sensação não existe. Seja verdadeira ou falsa, devemos ter a garantia que isso não acontece. Que os donativos tenham que ser obrigatoriamente declarados no IRS e, portanto, possam ser verificados com as declarações fiscais das pessoas. Portanto, é preciso melhorar a transparência e a equidade do sistema. E também nós propomos aqui que a entidade que fiscalize as contas não se limite a aplicar coimas ou multas que às vezes até são às vezes injustas, porque também é preciso perceber as limitações como funcionam estruturas partidárias, às vezes em terras pequenas e, portanto, têm dificuldade em manter aparelhos burocráticos e contabilísticos muito sofisticados. Mas, sobretudo, é preciso fazer uma avaliação qualitativa do sistema. Portanto, a entidade, de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos, devia fazer um relatório a verificar se o sistema, face às suas finalidades, está a desempenhar bem ou não e a recomendar medidas legislativas ou regulamentares que o permitam aperfeiçoar. É isso que nós defendemos, por forma a reforçar a igualdade dos atores políticos e a transparência do financiamento. Também, enfim, sugerimos que parte desse financiamento fosse desviado ou concentrado obrigatoriamente para atividades de estudos e de formação política. A generalidade dos partidos acabou com os gabinetes de estudos e substituiu por gabinetes de marketing. Bom, e isso degrada também a qualidade da política. E eu noto que um dos países onde a política qualitativamente funciona melhor é na Alemanha. E creio que isso se deve também à existência de fundações políticas partidárias ao lado de cada partido. É uma grande tradição, são fundações que resultam também do financiamento público e, portanto, se parte dessas verbas fossem afetas à doutrinação política, à formação política, à qualificação política dos quadros e militantes, a estudos sobre a economia, sobre o sistema de saúde, sobre a educação, enfim, seria uma utilização mais útil desses dinheiros para a política do que em esferográficas, sacos de plástico, autocolantes, pins e outdoors. Muito bem, José Ribeiro e Castro, muito obrigado pela sua análise no Acerto de Contas desta semana. Hoje, mais curto, está de regresso dentro de 8 dias. Até lá, tenha uma boa Páscoa.